Amém, queridos? Louvar a Deus pela oportunidade que ela se nos concede de estar uma vez mais diante do seu santuário para junto glorificar e exaltar o nome do Senhor. Externar a Deus a minha gratidão pela vida da pastora Patrícia, minha amiga. Não converso contigo todos os dias, toda semana e nem todos os meses, mas a senhora e a sua família tem um lugarzinho especial, pode ter certeza disso. E externar a Deus a minha gratidão pelo corpo de obreiro também, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Cheirinho para ti, minha filha, para todos. Está conosco também a minha esposa, a pastora Juliana. Essa é a dona de toda a minha riqueza, dona de tudo aquilo que Deus Ele deixou. Mas ultimamente a única coisa que eu estou tendo é boleto. Só estou tendo boleto. Então a riqueza que ela está tendo é essa. Mas Jesus é bom. Amém, irmãos? Eu me sinto muito honrado, irmãos, muito honrado. Eu não costumo sair dos meus cultos para vir. Eu cheguei aqui na porta da igreja, aí algumas ovelhas mandando, hoje nós temos culto no sino. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Aí eu tirei uma foto da frente da igreja e mandei para lá onde eu estava. Só sabe quem ia ministrar, que foi fazer o louvor, que eu não estaria lá hoje. E eu não costumo falar quando eu não estou na igreja. Mas eu quero ser canal de bênção de Deus para a tua vida. Eu quero ser canal de bênção de Deus na tua vida. E pedir a Deus que Ele possa nos usar por bondade e misericórdia. E eu quero, antes de eu começar a ministrar, eu quero falar para os irmãos: nós não somos aquilo que temos e nem o que vestimos. Alguns acham que por ter alguma coisa eles acham. Então guarda, nós não somos aquilo que temos nem o que vestimos. A única coisa que nós podemos ser é a que comemos, porque a que comemos já sabe o que é aquilo. Então, que o amigo Espírito Santo nos ajude. Eu estou com a minha alma, não tenho muito pelo no corpo, mas estou vendo tudo em pé. E eu chegava nesse altar e eu brigando com Jesus. Eu tenho uns 3 dias brigando com Jesus, tentando pregar, abrir a mensagem no Novo Testamento. Louvar a Deus pela vida da minha menina, que Deus o abençoe poderosamente. Nós temos umas histórias antigas aí, saímos de um lado para outro, marchando aí, falando de Jesus. E enquanto eu estava no altar, o Espírito Santo, Ele me abriu os céus desse lugar, pastora. Ele me abriu os céus desse lugar. E você jamais vai ouvir eu falar algo para tentar ter aproximação de você, querer algum reconhecimento dos céus. Que o Espírito Santo me guarde, que o Espírito Santo me livre e possa me fulminar no dia que eu tentar falar algo para agradar ou aproximar o homem de mim. Mas eu sentado aqui, eu estou com uma briga terrível. E Jesus mandava eu falar para a senhora mesmo, que há uma parafernália levantada no inferno contra a tua vida. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falava e eu disse: não, eu quero só pregar. E ele disse: tu vai fazer o que eu falo. E eu via uma reunião terrível em um centro de espírita contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus, porque te colocaram, Deus te mantém de pé. E eu vejo uma revolução em Deus dizendo: não é simplesmente o óleo, mas é o propósito. E Deus manda eu te dizer: contra os dias, porque Ele vai fazer mudança no meio dos teus. Pegaram o teu nome, pegaram o nome dos teus e levaram, e tem deixado os teus oprimidos. Quem sabe ouvir a senhora intercedendo, enquanto a senhora intercedia, o Espírito Santo ele começava a passar as coisas. Quem sabe ver de um lado para outro, mas só Jesus conhece o oculto. E o oculto ele vai mudar, ele vai trazer alegria, ele vai trazer paz, ele vai liberar sobre a tua vida o óleo de alegria. Jesus é bom. O diabo não presta, nunca prestou. E a ferramenta do diabo, lembre, irmãos, é o tempo. O diabo ele não tem pressa. A arma do diabo é o tempo.
Ele não está preocupado se eu sou pastor, se somos pastores, se somos... Não, a arma dele é o tempo. E lembra, a ferramenta dele é a mesma, é repetitiva. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Irmãos, eu prego em vários lugares, não sou de sair muito, hoje eu já não saio muito. Mas se tem um lugar que eu gosto de ministrar, é dentro deste bar. E se tem um lugar que eu gosto de estar, é aqui dentro. Confesso aos irmãos que hoje eu já não tenho desejo de sair do bairro. Confesso aos irmãos que já tenho desejo de não morar. Eu tenho, mas não sei se essa é a vontade do Pai. Mas confesso aos irmãos que já tenho desejo. Mas que o Espírito Santo, Ele vai cumprir tudo em nossas vidas. 1 Samuel, capítulo de número 16. Primeiro dia desta campanha. Campanha de restauração, de libertação, campanha de cura, de prosperidade, campanha que as portas dos céus irão se abrir em favor das vossas vidas. E eu quero ser, nesse primeiro dia que a pastora incumbiu de lançar essa responsabilidade sobre a minha vida, eu quero ser esse canal de Deus na tua vida. Eu quero deixar o Espírito Santo fazer aquilo que Ele é poderoso para fazer. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1 a seguir. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, querido? Você encontrou aí? Você pode se colocar sobre os seus pés? Entre o que o homem diz e a palavra de Deus revela, viva a palavra. Viva a palavra. Versículo 1 está escrito: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz-lhe: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e o convidou ao sacrifício. Amém, queridos? Até aí eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai que está nos céus, Deus é um nome santo e poderoso, ó Pai, que eu venho a Ti, ó Deus, nesta noite, junto com a Tua igreja, para enaltecer o Teu nome, para bendizer o Teu santo e poderoso bom, porque o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Ó santo e poderoso Deus, eu quero nesta noite te pedir um reforço espiritual, ó santo e poderoso. Libera a comitiva de anjos, anjos angelicais, anjos guerreiros, para estar pelejando em favor da Tua noiva, ó Pai. E que nenhum dos Teus filhos seja disperso nesta noite, sem ouvir o Teu toque, o Teu agir e o Teu manifestar, ó Paizinho. Porque a Tua palavra diz: Bem sei eu o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e
e não de mal. Esta é a tua palavra. E sobre a tua palavra eu quero te apresentar, ó Deus, o primeiro dia desta campanha, a unção com óleo. E a tua palavra diz que poderoso é o Senhor para tirar o cativo do cativeiro e o oprimido da mão do opressor. Pai, no mundo do Espírito eu quero dar uma ordem à entidade, ó Deus, que trabalha neste bairro, que foi alimentada para destruir vidas, ceifar vidas, escravizar vidas. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Pai, libera anjos, ó Deus, e guardando a entrada e a saída deste bairro, e cumpra-se em nós, ó Pai, o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Escrita está na tua palavra, porque dele, por ele, ir para ele, são todas as coisas. Tudo isso que está acontecendo é para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome. Senhor, toma a tua ministra do teu evangelho, a pastora Patrícia. Senhor, toma nas tuas mãos, unge a tua filha de uma forma separada, diferenciada, o capacita, cinge seus lombos, cinge todos que estão na frente desse trabalho. E eu quero te pedir que o Senhor possa dar o conforto que a tua filha espera no mundo do Espírito, pois tudo começa lá, e é de lá que vem o nosso socorro, e tu és um socorro bem presente na hora da angústia. E eu já quero abençoar o teu povo, ó Pai, em o nome de Jesus. Você pode sentar aplaudindo a Jesus? Poderia ser cesta de libertação. Como é cesta de libertação? Só que tem um título, a campanha, que é a primeira semana da campanha, a unção. E a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. A Bíblia diz que os nobres projetam coisas nobres e pela sua nobreza se mantém de pé. Então nós precisamos entender por que é que Jesus ele é conhecido e chamado pelo aqueles que buscavam a resposta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que toda história ela existe começo, meio e fim. E eu tenho falado ultimamente, nesses últimos dias, que quem vê esta casa nesta última glória não conheceu, quem sabe, a primeira, pois muitos querem resultado, mas antes do resultado tem que aprender a passar pelo sacrifício. E o sacrifício é quem nos faz forte. O sacrifício é quem nos faz levar a um lugar determinado, ou vai nos fazer retroceder, voltar para trás. A Bíblia diz que Israel estava disperso. Por quê? Porque o povo tinha escolhido para si um rei. Quem tinha escolhido o povo escolheu Saul para reinar, para governar. Por quê? Porque todas as nações tinham um rei que o dominasse, que o governasse. E Israel estava sem quem dominasse. Mas o propósito de Deus era deixar os dois filhos o propósito de Samuel era deixar os dois filhos dele na frente, Joel e Abias. Mas os filhos de Samuel não andou pelos caminhos do seu pai. E aquilo entristeceu o coração de Samuel, quando o povo não aceitou. E Deus disse: não, Samuel, não se preocupa, o povo não tem rejeitado ante a ti, senão a mim mesmo. Deus ele tem o conhecimento, Deus ele sabe de tudo e todas as coisas. Eu costumo dizer que o que a caneta de Deus assina, a borracha do homem não apaga. Eu quero dizer para você: se Deus falou que é você, descansa em paz, faz por onde acontecer as coisas, porque Deus não erra o alvo. A Bíblia diz que Davi vacila na caminhada, mas Deus está preparando alguém. Enquanto Deus está preparando alguém, Deus está precisando também do profeta. E a Bíblia diz que Deus ele manda o profeta ir até a casa do belamita Jessé, porque ele já tinha se aprovido de um rei, já tinha se aprovido de um homem segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Só que Samuel ele temeu e disse que ficou com medo
de quê? De Saul matar ele. A Bíblia diz que Deus chama ele para o sacrifício, ele vai sacrificar. E quando ele sacrifica, ele vai em busca até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, o beramita, a Bíblia diz que encontra a casa e ele olha logo de cara, vê 3 filhos de Jessé, simplesmente porque olhou a aparência. E a aparência tem enganado muita gente. A aparência tem arrebentado com muita gente. Tem tanto dizendo que é, quando na verdade já foi, não é mais nada. Tem muitos que acham que não são, e Deus está dizendo: é você que eu tenho me aprovido, é você que eu tenho separado. A Bíblia diz que quando ele olha logo de cara, aí diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Deus diz: Samuel, não olhe para a estatura nem sua aparência, porque o homem vê só isso, mas eu contemplo o coração. Nenhum desse tenho me aprovido como rei. A Bíblia diz que vai passando os filhos de Jessé, mas de repente Samuel, ele olha e diz: não tem mais algum? Ele diz: tem um, está lá. Só que nós precisamos entender que Moisés teve experiência no deserto que nunca teve no palácio do rei Faraó. Então escuta, lugar de experiência e intimidade com Deus é no deserto. Palácio não é lugar de experiência. Então Deus, ele agora olha e diz assim: o que eu tenho experiência, estou cuidando lá no deserto. A Bíblia diz que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. Só que é interessante que enquanto ele está cuidando da ovelha dos seus pais, os seus irmãos estão desapropriando, meio de um lado para o outro, desapercebido. Alguns estão com o rei Saul por causa da bajulação, pelo que Saul era para o homem, mas Davi não era para o homem, mas era para Deus. Escuta, irmãos, o homem, ele não vai fazer e não vai nos dar nada se do alto não for liberado. Se do alto não for liberado, eu e você jamais vamos receber nada. Então a Bíblia diz que vai buscar, manda buscar o menino. Só que é interessante é que o profeta diz: ninguém vai assentar à mesa enquanto esse não chegar. Só que é interessante, é a unção com óleo. A unção despedaça o jugo. E é interessante que ninguém senta à mesa. Imagine, a mesa está preparada, o banquete está pronto, tudo preparado diante, mas está todo mundo em volta da mesa, esperando quem? Aquele que era desprezado pelos homens. A Bíblia diz que quando ele recebe o recado que Samuel, o profeta, ele corre, vem até o encontro, e quando chega lá, quando Samuel olha, Deus diz: esse sim, esse eu tenho me aprovido, esse é aquele que eu te falei. Só que é interessante que aí agora a Bíblia diz que Deus, ele separa, manda separar, ou Deus já separou, e Samuel agora vem com a botija de azeite diante de todos os irmãos, perante seu pai, e o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi. A unção que despedaça o jugo. Então nós precisamos entender que Davi é ungido aqui agora diante do seu pai. E quando Davi é ungido, é simplesmente Deus dizendo: eu te ungi com um propósito, te preparar para a guerra. Escuta isso, irmãos. Não quero te amedrontar, mas lembre, quando você obter uma vitória, fique bem esperto, porque na frente tem logo uma luta, uma barreira. Porque se vir só vitória para nós relaxamos, ficamos acomodados. Então com Deus é luta e vitória e luta. Mas nós vamos lutando e Ele vai nos ajudando a vencer. Davi é ungido agora com óleo, mas Davi volta para o deserto. Mas é interessante, olhando Davi, a mesa preparada, e quando Davi, ele vai escrever o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele diz: deitar em verde pasto. Aí ele começa a falar: refrigera minha alma por amor do teu nome, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. Me seguirão por todos os dias. Eu estive ministrando no meio da rua, eu peguei uma caixa de som, e eu saí aqui, estava chovendo, em um sábado, e eu saí com a caixa de som.
E eu comecei rodando aqui de um lado para outro. Eu passei 3 horas e 45 minutos falando de Jesus na rua. E enquanto eu orava, o Espírito Santo, ele falava comigo: vai soltando, vai falando do meu amor, do meu poder, vai falando daquele que fez algo na tua vida. E quando eu entrei na portelinha, eu encontrei um jovem que diz que é um dos terror aqui do bairro, e ele com a pistola na mão. E quando ele me viu com a pistola na mão, ele começou a tremer. Ele começou a tremer na última rua aqui da portelinha. Ele começou a tremer assim. E eu disse: ao invés de estar tremendo, quem está tremendo é tua. E ele disse: pastor, eu não vou morrer assim. Eu vou um dia estar pregando com o Senhor. E eu disse para ele: quando você resolver mudar de vida, as coisas acontecem. Mas enquanto você falar, nada acontece. Tem que ser oração e ação. Não adianta você participar de oração, campanha, mais campanha, e você não ter ação. E ele começou a olhar para mim, me abraçou pelo meio. Eu abracei ele e a água ficava assim, a pistolona balançando na mão, e eles assustados. E eu interessei, e quando eu olhei, aí eu fui e ungi eles. E eu disse: Deus, glorifica teu nome, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que a Jussara, nosso bairro, está do jeito que está? Quem sabe por causa de mim e de você que servimos a Jesus. Porque a Bíblia diz que a oração feita pelo crente, pelo cristão, pelo servo, ela pode muito ter seus efeitos. E nós estamos orando, pedindo misericórdia. Não, é para falar: Deus, faz justiça, cumpre o teu querer neste bairro, usa a tua vontade, irmãos. Porque às vezes nós estamos aqui orando de um lado para o outro, pedindo misericórdia por eles, mas ele não respeita a família de ninguém. Sabe? Pode ser o melhor que diz que quando me vê todos os dias que é, mas eu sei que ele não respeita a minha família. Se minha família, qualquer um dos meus filhos, ele vai tentar fazer. E nós estamos orando. Quando nós aprendermos a orar e falar: Deus, glorifica teu nome. Jesus diz: misericórdia para o que é misericórdia, para a vida, para a morte, para a morte. E nós às vezes ficamos, é a primeira semana da campanha. Eu sei que Deus, ele vai falar muito. E Davi, ele é ungido. Só que aí agora, o propósito de Deus precisava levantar alguém. Levanta um homem segundo o coração. Mas ele também não conseguiu vencer o pecado. Porque o próprio Jesus, ele diz que nascido de mulher não há um justo sequer. Todos nós, por mais que buscamos a santidade, temos as nossas fragilidades. Não tem super-homem nem mulher maravilha. Todos nós temos as nossas fragilidades. Só que as nossas ou algumas perfeições escondem as nossas fragilidades, que não deixa alguém observar. Mas somos falhos, somos imperfeitos. Só que Deus, ele acreditou no imperfeito. Porque aquele que Deus achou que era imperfeito, Deus lançou lá de cima por tentar tomar o lugar dele. E por isso ele trabalha contra mim e a tua vida. Então aqui Deus pega aqui unge Davi. Mas é interessante, é que a caminhada é longa. Lembre disso, a caminhada é longa. Eu costumo dizer, minha pastora Matos, que a vida, ela é uma via de mão dupla. E tudo que vai, um dia tem que voltar. E não pense alguém que um dia saiu falando mal da senhora daqui, que um dia não vai precisar. Sabe? Não fique pensando que alguém apontou comigo ou contigo e que um dia ele não vai precisar, que ele não vai ter. Tem que vir, porque o próprio Deus vai fazer isso. Aleluia. Só que Davi é ungido, Davi é preparado, Davi vai para a guerra. Então, o que nós precisamos entender, que a ferramenta é aquilo que eu usar. Se eu falar, se eu consagrar e dizer: essa toalha será uma ferramenta para Deus me usar para a tua vida, ela vai usar, porque não é a toalha, mas é o som que está sobre a vida de alguém e o propósito que Deus liberou. Já vi Deus fazer diversas coisas. Então alguém olha e diz: não era um pedaço de madeira que Moisés abriu o mar. Não, era a autoridade, a unção que estava sobre a vida de Moisés. Não era simplesmente Davi, não foi a pedrinha que matou o gigante, mas foi o Deus que estava na vida de Davi que derrubou o gigante. Só que unção com óleo. Quem sabe alguém diz: pastor, eu já participei de campanhas e campanhas, e parece que nada acontece.
Escuta, irmãos, tudo que nós for fazermos na vida, você precisa ter propósito. Se não fizer com propósito, você jamais vai alcançar êxito. Eu fui fazer um batismo na nossa igreja de Rafael Jambem, no rio lá, e o rio só pedra. E quando eu estou batizando, é só pedra andando, irmãos, complicado de andar. E quando eu estou batizando, terminei de batizar, aí eu voltei, 8 dias depois eu voltei para lá. E quando eu entrei, voltei no rio, e quando eu pisei, o Espírito Santo, ele começou a dizer: começa a catar umas pedrinhas delas. E eu fui, catei umas pedrinhas, eu e o pastor Gil, tirei uma, tirei duas, e Deus falou: separa umas pedras para fazer uma campanha dessa aqui. Só que nós precisamos entender, e tinha alguns irmãos conosco, que eu disse: segura aqui essa pedrinha. As 2 irmãs lá, ela segurou, e eu disse: eu quero ver no dia da campanha a senhora ter força para segurar essa pedra, porque não é a pedra, mas é aquilo que nós determinamos. Crer no Senhor vosso Deus, estarás seguro. Crer no meu profeta e prosperarei. Deus colocou ao coração da pastora, dos irmãos, para esse trabalho de libertação, de cura. Então lembra disso, isso é um trabalho, não é um trabalho de prosperidade aqui, isso é um trabalho de guerra espiritual. Isso é um trabalho espiritual. Aparentemente parece que não está acontecendo e não vai acontecer nada, só aparentemente. O mundo do espírito está sendo bombardeado através da unção desse óleo. Davi agora é ungido. Davi vai para a peleja com as pedrinhas. É interessante, é que o que nós precisamos entender, escuta isso, pastora, escuta isso, que nós temos que aprender a usar as nossas armas. E às vezes queremos usar as armas dos outros. Não vai dar certo. Aleluia. Lançaram um decreto. Qual o decreto? Que quem lutasse contra o homem que estava assustando Israel, levando Israel a pânico, o rei ia dar a sua filha, o rei ia deixar a sua família isenta, ia dar moral, não ia pagar imposto. E Davi vem de lá para cá, os irmãos de Davi já olham para Davi, achando que eles querem os caras da vez. E Deus está dizendo: sabe de nada, inocente. A história vai começar aqui. A Bíblia diz que Davi vai, Davi diz: Senhor, dessa vez eu sou inocente. Golias olha e despreza Davi e diz: me mandaram um menino para lutar comigo. Ele diz que ia matar, arrebentar Davi e lançar a carne de Davi para os aves dos céus comer. Só que o que estava de Davi, ele só viu a estatura de Davi. Ele não olhou para o que estava dentro de Davi. Quem sabe alguém olha para dentro de você e está dizendo: só está vendo a tua estatura. E Deus está dizendo: precisa ver o que está dentro dele. Precisa ver o que está dentro. E a Bíblia diz que quando Davi vai lá, Saul pega as suas roupas, 56 kg e 200 de couraça. O homem tinha ferramenta, mas não tinha coragem de ir para a luta. O outro não tinha ferramenta. Aí pega Davi e diz: eu tenho Deus da guerra. A Bíblia diz que ele coloca a roupa, Davi não consegue andar, mas a Bíblia diz que Davi não ficou pesado. Davi vai à beira do ribeiro, pega uns 5 pedrinhas. Essa era a arma de Davi. Pegou 5, mas Davi só usou uma. Por quê? Davi era treinado daquilo que fazia lá no deserto, na faculdade de Deus. Foi lá que ele aprendeu a usar. E talvez nós, irmãos, ficamos simplesmente a única coisa que fazemos é pedir e chorar, ou então murmurar. Sabe? Então o que nós precisamos entender, que quando Davi ele mata um gigante com uma pedra, que ele cai, agora Davi pega a espada do gigante, arranca a cabeça, e com a espada do gigante Davi vai com a cabeça e a espada. A espada ficou lá, que é um troféu, e a cabeça aqui está. Agora alguém olha para Davi e fica aparentemente, olha, ele já começa agora a inverter as coisas, porque Davi, ele prometeu uma a Saul e deu a outra filha, Marabe, para Davi. Davi não se preocupa não. Só que é interessante, irmãos, que o propósito de Davi não era simplesmente a filha de Saul, porque Davi sabia que Deus era poderoso infinitamente. O Deus que entregou o gigante nas mãos dele, ele sabia que poderia fazer muito mais. Só que as coisas acontecem. Só que quando as coisas começam a acontecer na vida de Davi,
Saul começa a tentar matar Davi. E só que a Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, mas procurou alguém. A vida é uma mão de via dupla, tudo que vai tem que voltar. Está lá, ninguém consegue acalmar, tirar o espírito mau. Aí diz: manda buscar quem? O filho de Jessé. Aleluia. Toca o instrumento como ninguém, e o espírito mau vai embora. A Bíblia diz que era assim constante, mas ele foi terrível tentando matar Saul. Só que aí vai dar continuidade. Nós vimos na Bíblia aqui, no Velho Testamento, a primeira unção, onde Deus levanta alguém segundo o seu coração para derramar óleo sobre a cabeça, Davi. E Deus está dizendo: eu estou te preparando, porque este óleo ele vai além do que o que tu está vendo aqui. Só que lá na frente vai alguém passando, e alguém passando está arrebentado. Vai o cego Bartimeu clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que o cego, ele vai titulando quem? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Escuta, irmãos, nós precisamos ter uma referência aqui na terra. Você que congrega com a pastora que está sempre aqui, qual a tua referência? Pastora Patrícia. Alguém diz: congrega onde? Eu congrego ali. Hoje ali, amanhã ali, amanhã ali, depois ali. Teve uma irmã que chegou para mim uma vez, e ela chegou para mim uma vez, eu morava ali na rua de trás, na casa que eu moro hoje, tem muitos anos, eu não pastoreava ainda, e ela chegou para mim e disse para mim assim: pastor, meu marido saiu de casa, está com a menina nova, está assim, está assado. E eu disse para ela: a senhora congrega onde? A senhora congrega onde? Ela disse: não, um dia eu estou no pastor Adriana, eu vou ali. E Deus é testemunho. Eu disse para ela: a senhora tem que parar de ser uma macaquinha, parar de estar em galho em galho e procurar uma referência para a senhora. E quando ela começou a conversar comigo, e de repente eu disse para ela: escuta, e a senhora tem que parar de dar murro em ponta de faca. Esta foi a palavra que Deus mandou dar para ela. Oxe, essa irmã mora até hoje, minha principal da Jussara. Eu quero ver ela me ver e não falar: pastor, deixei de dar murro em ponta de faca. Sabe por quê? Porque às vezes alguém corta de um lado para o outro, e como se o problema estivesse nos pastores, sabe? Diz que tem alguém ali que está revelando, e corta de um lado para o outro, deixa a sua congregação. Escuta, quando Deus quer falar conosco, Ele usa o ímpio, usa o bêbado, a prostituta. Deus usa quem quer que seja para falar conosco, porque para usar, Deus usa qualquer um. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, usou um galo para falar com Pedro. Uma coisa é ser usado e outra coisa é ter intimidade com Deus. Isso é que nós precisamos entender. Eu quero ver, bota um carro de som e diz: tem alguém que usa, revela para o CFF. Hoje tem o culto das revelações, ou seja, não é Deus que usa o homem, é o homem que já sabe até o dia que vai revelar. Então nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha na sua forma. Pastor, o senhor acredita no poder de Deus? Não só acredito, como eu vivo. E se eu não acreditar nos mistérios dele, eu já estava morto. Deixa eu falar para você. Essa esquina aqui, deixa eu contar algo que o Espírito Santo me trouxe aqui. Aqui no fundo era a casa, era da pastora Ismael, só que aqui antigamente era a igreja do bispo Janilson. Deixa eu falar isso. Eu cheguei de viagem uma vez do Paraguai, em um domingo à tarde, escuta isso. E cheguei com 180 quilos de maconha. Estava eu, André, conhecido como Fofo, Neto, eu acho que Neto nem vivo mais era. Morava tudo aqui no bairro. E chegou um capenga lá do São João do Caso do Bar, aqui no fundo, na porta da igreja. Era uma igreja linda aqui no fundo mesmo. E ele chegou, eu ia passando na segunda-feira, eu cheguei no domingo à tarde no Paraguai, e vou descendo essa rua, que ia pegar o baba aqui na Cascaeira. Quando penso que não, olha, aqui está 5 aqui, finado Roberto, eu estudo aqui, finado Tavinho. E de repente, quando eu olho, aí Neto grita: cadê meu guarda-chuva? Eu disse: eu dei a André, que você não me deu nada. Aí eu peguei, veio ali pro bar, parei aqui. Tinha um capenga e a droga era imprensada. Era
madeira, não tirava na trincha, tinha que ser na serra ou no serrote para cortar. Era tipo uma pilastra dessa, de tão imprensada que era cortada a cocada. O cara veio comprar 50 gramas, escuta isso. E quando ele veio comprar 50 gramas, o cara estava se batendo, eu falei, me dê para ter mais tamanho. Ele estava com um banco mais alto que o púlpito, está aqui um pouquinho. Eu peguei a serra, uma faca de serra que estava grande, apoiei meu pé e estou cortando. Quando eu estou cortando a droga, a polícia civil invadiu aqui, nos carros paisando. Quando invadiu, eu no fundo, eles correram e me deixou só. Ficou eu e o capenga. O capenga não correu, porque tinha uma perna só. Roberto, final Tavinho, André, eles partiram. E quando eles partiram, irmão, Deus é testemunha disso. Quando eles saíram correndo, que nem voz tem para dizer que os polícias invadiu, de repente, de cima de mim, eles começaram a atirar, e os caras começaram a gritar, mataram o Riva. Quando ele começou, eu vi, eu senti, duas mãos me pegaram, uma por aqui, outra por aqui, daqui do fundo, e me soltou um esgoto que corria aqui na principal, aqui na frente, não era calçado. Quando ele me soltou, eu já tinha tomado uma rajada de pistola. Aqui na roupa eu caí dentro do esgoto, eu estava com um conjunto ciclone, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje, preta e cinza com detalhes em branco, e eu caí dentro do esgoto. Quando eu caí, eu levantei e saí correndo. Eu tinha comprado uma sandália Kenzo. Naquele mesmo dia a sandália ficou, porque do jeito que a mão de Deus, que o anjo me pegou, aí eu subi a Jussara correndo. Quando eu subo a Jussara correndo, eu cheguei mais ou menos depois do irmão Edmilson, que tem uma mercearia aí na subida, aqui nessa rua mesmo. Eu cheguei ali, quando eu vou chegando na esquina, na frente que é Mário, que é frente com a nossa igreja, na lateral da igreja, de repente veio um dos caras que montaram em uma moto, outro polícia, e quando chegou em cima de mim, ele parou a moto. Quando ele para a moto, ele bota a pistola e diz, perdeu. Aí eu ouvi o diabo falar comigo e disse, tu não é boxel, vai para cima dele. Quando eu fui para cima dele, ele raspou a pistola e apertou em mim. Quando ele apertou, a pistola levou fogo. Só que Deus, ele sabe trabalhar. O que a caneta de Deus assim, na borracha do homem não apaga. Quando ele pistola, nega fogo, tem que tirar o pente, destravar, tirar o pente. Quando ele está fazendo esse processo, eu estou correndo. Quando ele fez esse processo, eu entrei na rua do fundo, a casa de que nós chamávamos ele de empim, manteiga que vende empim aqui no bar. A casa dele, irmãos, Deus, ele não erra o alvo. A casa dele só tinha a porta da frente, não tinha a porta do fundo. E o meu propósito era, eu entrei na frente para ganhar um pinote pela rua. Só que quando eu entrei dentro da casa dele, ele estava bêbado. E aí tentou me botar para fora. Eu fui, dei uma goela nele, travei ele, falei, fica quieto que eu não quero ser preso. E aí ele ficou quieto, só que aí o cara, eles rodaram pela rua, só que ele já estava me procurando na rua aqui, a do meio. Só que eu saí pela mesma porta que eu entrei, porque a casa dele não tinha porta do fundo semelhante a essa igreja. Só que é interessante o poder e a forma que Deus trabalha. Só que tinha alguém que orava, que intercedia pela minha vida. Aí nessa esquina aí, quando eu ungia os bairros, eu saía aqui, eu ungia, essa era a esquina que eu parava todas as vezes para ungir. Um dia de prova nessa mesma esquina, pastor, escuta isso, Deus de providência, eu passando uma prova financeira terrível, e eu saí na segunda-feira para ungir um bairro, e não tinha um centavo. Nesse dia eu saí só, peguei minha garrafinha de água, minha garrafinha de óleo e desci. Quando eu parei nessa esquina, aí nessa esquina tem um tampão aí, que estava correndo água. Quando eu olho para o lado, olha o mistério, um camaço de dinheiro, irmãos. Eu peguei aquele dinheiro, e quando eu olhei, eu disse, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você precisa crer no Deus de provisão, e que você não veio para esta campanha simplesmente por vir. Entenda, eu vim com um propósito, e eu quero dizer para os irmãos, se Jesus usa esse menino e fala através desse menino, escuta isso, pai. Algumas pessoas terão sonhos, algumas pessoas já terão sonhos, nessas 72 horas, sonhos proféticos. Algumas pessoas terão sonhos, e não estranhe Deus me botar no sonho,
para ser um canal lá dentro. Agora, quando é para conserto, ele vai te usar assim também. Só que aqui Davi, ele cumpre o propósito, mas alguém precisava levar adiante. Só que aí levanta Jesus veio porque o homem não conseguiu vencer. O diabo está de lá olhando, dizendo: acabei com a tua criação. Vem Jesus mostrando que como o homem era possível vencer o pecado. A Bíblia diz que Jesus passa 30 anos observando. Jesus passa 30 anos observando. O ministério de Jesus é um ministério na Bíblia mais curto. 3 anos e 6 meses é o ministério de Jesus. Passa ali, mas 30 anos Jesus passou observando e convivendo com o povo. Escuta, porque às vezes nós não somos abençoados, querido. Sabe por quê? Porque às vezes nós não observamos. Fomos da mesma linhagem que alguém. Alguém fala isso e a gente repetimos. A gente diz, alguém diz isso, diz aquilo. Jesus passou 30 anos vivendo, conhecendo e sabendo quem era quem. E às vezes nós não fazemos questão em conhecer quem é quem. Pegamos qualquer um e colocamos dentro das nossas casas. Tentamos fazer amizade com qualquer tipo de pessoas. E quando fazemos amizade, ainda colocamos dentro da nossa casa. Eu apanhei muito para hoje estar falando isso, sabe? Eu já cheguei a ter 27 desses caras que vivem no crime aí dentro da minha casa. Tinha dia para fazer o almoço, era 6 quilos de carne, cozinhando para lá, saía da mesa para todos eles estar sentados de um lado para o outro. E algumas pessoas dessa hora entram no meio nosso só para descobrir as nossas fraquezas. Depois que descobre as nossas fraquezas, sai falando na rua. E às vezes nós estamos, hoje eu costumo dizer, eu falo constante isso: na casa de Deus, na igreja entra quem Deus quer, mas na minha casa entra quem eu quero. Aleluia. Na minha casa você precisa entender. Então às vezes nós abrimos a nossa porta. Guarda isso, irmãos, guarda isso. É sexta de libertação, é o primeiro dia dessa campanha no São com óleo. Guarda aí. Tem pessoas que chegam com a vida toda arrebentada e vai para a tua casa, para dentro da tua casa, para tu orar por ele. Ela vai embora, sai bem, e o problema fica dentro da tua casa. Quer receber oração, vai na igreja, ou então na tua casa, na minha não. Sabe, irmãos? Nós temos que, às vezes nós apanhamos tanto, irmãos, apanhamos tanto para entender o propósito. E o que nós precisamos entender é que o propósito, às vezes, ele é lento e muito doloroso. Lento e doloroso. E por isso muito não suporta. Então liberaram sobre a vida, Deus libera sobre a vida de Davi a unção de coragem, a unção de conquista. Deus vai liberando tudo isso. Eu quero dizer, esta unção será liberada nesta noite. Unção de conquista, unção de paz, unção de vitória, em nome de Jesus. Agora Jesus vai e escolhe 12 discípulos. Vai escolhendo quem? Cobrador de imposto, pescador. Só quem não prestava. Jesus vai olhando, mas Jesus vai dizendo: mas eu vou investir em vós. Jesus começa a trabalhar, vai lapidando. Jesus escolhe Pedro anda com Jesus, passa o tempo todo com Jesus, mas chega um momento que Pedro corta a orelha do soldado. Jesus vai lá, coloca, e Jesus diz: Pedro, quem com a espada fere, com ela será ferida, Pedro. A Bíblia diz que vai olhando, certo dia Pedro está olhando de um lado para outro, tentando resolver as coisas na força do seu braço. Escuta, irmão, na força do nosso braço jamais vai dar certo. Nunca deu e nunca vai dar certo. É só você olhar quantas escolhas nós já tentamos no passado por não conhecer a Cristo e já quebramos a nossa cara. Aí Jesus vai, algum discípulo chega a João e diz: Senhor, manda Pedro tirar a espada da bainha. E Jesus diz: de que adianta Pedro tirar a espada que está na bainha se não tirou a que está cravada no coração? Sabe, irmãos, eu me sinto muito honrado, irmãos. Falei para os irmãos dos inícios e hoje eu tenho vontade. Eu tenho vontade de sair do bairro. Já falei um dia que, independente das condições financeiras que ele viesse me colocar, eu jamais sairia desse bairro. Mas Jeremias, ele já disse: enganoso é o coração do homem, quem a conhecerá? Confesso aos irmãos, e por onde eu passo, eu tenho um desejo de sair do bairro. Por quê, pastor? Porque os meus filhos, e eu que já fui ferido, já perdi,
Quando alguém dos meus filhos não está em casa, a primeira coisa que nós pensamos, enquanto não chega, irmão, é aquela preocupação. Pastor, mas não confia. Só que Deus não revela os seus mistérios enquanto não acontece. Enquanto não acontece, Ele não revela. Então só sabe o que é quem já passou. E às vezes eu olho de um lado para o outro, eu sinto, ela lá minha menininha, ela chega e diz: papai, bora tomar fresquinha. Aí vai para a porta, tomar fresquinha, aí vai na porta. Só que ela pega a bicicleta e vai correndo de um lado para o outro. Aí de repente alguém de um lado para o outro, você nunca sabe. Só que Deus está dizendo: separou 12 discípulos com um propósito. Então escuta isso. Deus, Ele não te escolheu simplesmente para você estar sentado nessa cadeira. Você precisa entender que Deus tem um propósito na tua vida. E Ele quer realizar o propósito dele na tua vida. Só que nós precisamos entender que nós não somos aquilo que temos, nem o que vestimos. Alguns se confundem nessas coisas. Então Deus, Ele vai preparando, separa 12, e dos 12 Deus separa 500. Só que interessante é que quando Deus separa 12, e alguns dizem: olha, eu chamei os teus discípulos para expulsar demônio, e eles não conseguiram. Aí Jesus olha para ele e diz: homens de pequena fé, até quando vai estar comigo e sofrereis este dano? Irmãos, você pensa em uma raiva terrível que eu tenho. E para mim, culto, eu tinha que ver demônio manifestar. Eu tinha que ver essas coisas. Porque eu fui escravo do diabo muitos anos. E se Jesus não tivesse um propósito, se eu não abrisse a minha alma, e se alguém não tivesse derramado a unção de profetizar, eu não estaria aqui hoje falando da bondade, infinita misericórdia do Senhor. Só que eu vejo a mão de Deus em tudo. E você precisa entender, irmãos, que no momento de bênção você jamais vai ver a mão de Deus. Nós só vamos enxergar a mão de Deus quando as coisas estão nas circunstâncias contrárias, quando as coisas estão trabalhando na contramão da vida. Então o discípulo procura saber: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, a caminho de Gadá, aparece um homem. E quando aparece o homem, olha para Jesus. Quando Jesus vai até ele, esse homem amarrava ele de corrente. E a Bíblia diz que ele se arrebentava, torava como se fosse fio de linha. E a Bíblia diz que ele ficava de sepulcro em sepulcro, se cortando. Quando aparece alguém que era maior do que o que estava nele, a primeira coisa que ele vai é se prostra aos pés de Jesus e diz: Filho do Deus Altíssimo, já viesse me atormentar antes do tempo? Jesus manda ele calar e procura saber qual é o teu nome. Ele diz: Legião, porque são muito. E ele pede algo a Jesus. O que é que ele pede? Que ele possa entrar naqueles porcos. Jesus o permite. A Bíblia diz que os porcos se precipitam e descem o espinhadeiro, e fica lá o prejuízo. Ou seja, sempre quando o diabo levanta, alguém costuma dizer que o diabo só se levanta para cair. Mas é uma grande ilusão, irmãos. Todas as vezes, pare para analisar, que o diabo se levantou contra mim e a tua vida, ele fez um estrago no meio. Ele até cai, mas antes de cair ele faz um estrago. E isso é que nós precisamos entender. E nós hoje vivemos uma incerteza. Ando de um lado para o outro. Você anda de um lado para o outro. Você vê as igrejas hoje no bairro. Porque as igrejas é isso aqui. É isso que nós vemos. O povo está correndo porque diz que por causa disso, por causa daquilo. Mas bota um paredão que dá 500 pessoas na mesma hora. Mas para vir para a igreja é isso aqui. Bota um paredão, baleado no domingo, na segunda-feira tinha paredão aqui. Você está entendendo? E nós precisamos, irmãos, nós precisamos. Se eles não querem, e guarda isso, se eles não querem, nós precisamos chegar no céu. Aleluia! Você está entendendo? Porque ninguém vive possesso pelo diabo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias no mês, 365 por dia no ano. E ninguém também vive cheio de Deus assim não. Temos as nossas fragilidades, mas nós temos os nossos momentos de escolha. Aí nós ficamos aqui, irmãos. Tem um bocado deles aí que não gosta de mim mais não. Conversa comigo porque sabe quem é o Deus que está. Mas um bocado dele não me engole. Porque quando eu oro, eu falo: Deus, cumpra, realize o teu querer, a tua vontade.
Já foi o tempo de orar e dizer: Deus guarda, livra o quê, rapaz? Está livrando ele de fazer outras não chorar? Aí um bocado fica olhando de um lado para o outro. Teve um que matou um menino aqui. Esse último que matou, ele disse: eu vou lá no pastor para orar. Eu falei: eu estou esperando ele até hoje lá para orar. Falar: Deus, faz justiça aqui, ó. Eu estou esperando ele chegar lá. Sabe? Porque às vezes nós ficamos assim, mas é campanha, pastor. Mas nós às vezes estamos compartilhando com essas coisas, orando: Jesus liberta, glorifica teu nome. Porque o gadareno, quando ele se curva, a primeira coisa, ele reconheceu quem era o Senhor. E eles não reconhecem quem é Deus. E aí, separa 12 para quê? Dar continuidade. Só que Jesus vai preparando, e quando tem arrependimento, irmão, há mudança de vida. Quando não tem mudança de vida, não teve arrependimento coisa nenhuma. Eu já vi Jesus me livrar várias vezes da morte aqui, quando vivia no crime, e como cristão eu já vi a mão dele muito mais do que quando eu vivia. Eu já vi coisas andando aqui nessa madrugada falando de Jesus. Eu já vi gente correr na minha frente com arma, já vi gente escalar pistola em cima no fundo de caminhonete, escalar metralhadora de um lado para o outro, e quando eu ia para cima dele, eles arrastar o carro correndo. Eu já vi Deus me guardar várias vezes aqui na madrugada. Só que eu ouvi Deus falar comigo e disse: agora se aquieta, que agora é comigo. Se agora é comigo. E depois que eu me aquietei, eu vi Jesus estender as mãos de uma forma terrível. Aí teve até uma irmã que foi lá e chegou lá e disse: pastor, o senhor tem que voltar aquelas orações, porque quando orava as coisas eram mais aliviadas. E eu falo: Jesus, continua glorificando o teu nome. E o que é o que faz a diferença? A unção, irmãos. A unção é que nos molda, nos transforma. E essa unção que vai ser liberada aqui nesta noite vai fazer com que você tenha experiência e diga: e aprendermos a orar, e aprendermos a fazer oração de cristão sábio, irmãos. Porque às vezes fazemos oração de cristão nécio na caminhada, e a nossa oração tem poder, e impede o trabalhar de Deus nas nossas vidas, e de trabalhar no bairro. Aí tem um bocado de cristão trabalhando e pedindo por esses meninos aí, e esse menino indo e tentando arrebentar com todo mundo. Jesus, glorifica teu nome. Quem é da vida, quem é da morte. O que nós precisamos entender é: guarda isso. Jesus, ele nunca vai nos tratar pela emoção, só pela razão. Se Jesus nos tratasse pela emoção, ele já tinha me tirado desse vale que eu estou vivendo. Todos nós, cada um tem um vale que tenta sair. Então Jesus está dizendo: eu trabalho pela razão, rapaz. Derrama um pouco mais diante de mim, que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Mas tudo tem um tempo determinado. Davi foi ungido, preparado, chegou até lá em Jesus. Jesus deu continuidade, chegou até a mim e você. E eu e você precisamos dar continuidade. Não ficarmos fazendo oração de crente, sabe? Oh Jesus, guarda ele. Oh Jesus, guarda ele. Teve um dos meninos aqui no bairro que foi baleado. O pastor estava de junto dele, baleado. Ele vai, me encontra na principal descendo, me chamando para tirar. Falei: o senhor filho não levou, eu vou tirar para lá. Vai tu. Não, mas o senhor tem aproximação. Eu falei: vai você, rapaz. Vai você, eu não. Glória a Deus, aleluia. Porque tem coisa que é para mim fazer, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Não tira o que é seu para jogar para mim, não. Agora lembra, tem peleja na minha e na tua vida, escuta, que será eu e você só. Será só você e Deus. E você não vai enxergar Deus. Tem guerra nas nossas vidas que vai ser só eu e Deus, você e Deus. Mas creia, Deus, ele é o suficiente para de todas as coisas. Tem momento que você vai olhar para lá e dizer assim: poxa, meu pastor poderia me ajudar, meu pai poderia, meu tio, meu irmão, e pode, ainda assim pode, e o próprio Deus tranca, porque está dizendo: é eu e você, é você e eu, você precisa me enxergar nessa situação. Meu pai já era para ter me dado isso, minha mãe aquilo, já era para ter feito. Ô Beltrano, eu ajudo tanto fulano, e fulano até tenta ajudar, mas Deus está dizendo: não, eu tranquei com um propósito. E é isso que Deus está dizendo.
que tudo que você pedir crendo em oração, concederá. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus da glória. Venha todos à frente, se espalhe aqui na frente.